Olá a todos, meu nome é Paula Félix, eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade do programa de residência da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Hoje o tema da minha aula vai ser vertigens, mais focado na atenção primária, que é o intuito da nossa residência. Então, o que é a definição de vertigem? A vertigem é uma sensação ilusória de alteração de movimento. Então, geralmente, uma alteração de movimento rotatória, causada por assimetria da atividade vestibular. A epidemiologia é que 20 a 30% da população terá um episódio de vertigem ao longo da vida. E, geralmente, é mais comum em idosos e mulheres. O impacto funcional é importante. Então, tem muitas pessoas que, devido aos quadros de vertigem, acabam se ausentando do trabalho e das suas atividades de vida diária. E no caso também de risco de quedas, principalmente nos idosos que já têm um risco aumentado para quedas, nos casos das vertigens, esse risco aumenta. Então, o impacto funcional e para o risco de queda é importante. E aí nós temos que diferenciar as vertigens das chamadas labirintite, né? Então, popularmente, nós chamamos esses episódios de tontura, de vertigem, de labirintite. Então, a labirintite, ela é um termo popular, que geralmente se refere a esses distúrbios vestibulares, né? As vertigens causadas pelos distúrbios vestibulares, que na maior causa são os periféricos, especialmente os que nós vamos abordar nas nossas aulas. Então, a neurite vestibular e a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, né? Então, geralmente, o termo labirintite é usado erroneamente para definir a vertigem ocasionada por esses distúrbios vestibulares periféricos. No entanto, existe sim uma patologia que é chamada labirintite, a verdadeira labirintite. Só que esta é uma condição muito mais rara que envolve uma inflamação do labirinto e geralmente ocorre a vertigem, a tontura, com a perda auditiva. E aí nós temos a classificação. As vertigens, elas são classificadas em periféricas e central. As periféricas são as causas mais comuns do nosso dia a dia, principalmente na prática da atenção primária à saúde. E são aquelas mais benignas, né? As vertigens centrais são as mais graves, geralmente já a âmbito de pronto atendimento ou de urgência e emergência. Então, as características principais das vertigens periféricas é o início súbito, geralmente associada a algum sintoma de nistagmo, de náuseas, de vômito. Lembrando que o nistagmo é um movimento anormal dos olhos, né? E geralmente, a causa mais comum são as causas que mais aparecem na atenção primária. Então, a vertigem posicional paroxística benigna, a neuronite vestibular, a doença de Meniere. E a causa central, geralmente, é aquela vertigem de início insidioso ou súbito, menos intensa, mas tem sintomas neurológicos associados. Então, geralmente, o nistagmo, ele não é unilateral e horizontal, que é o mais comum das periféricas, é um nistagmo vertical. A gente vai fazer testes neurológicos que estarão alterados também. Então, teste da ponta do dedo, nariz, por exemplo, um teste de marcha, que vai, o teste RINS, que a gente vai falar mais para o final da aula. Então, isso vai ser, a gente vai ter um início súbito ou insidioso, mas eu tenho testes neurológicos alterados que me mostram alguma causa central. Geralmente, acidentes vasculares cerebrais, acidentes de tronco, tumores e doenças neurodegenerativas. Então, é importante na prática clínica a gente conseguir distinguir essa tipo de vertigem, a central da periférica. A central, ela vai ter um quesito mais de urgência e emergência do que a periférica, que a gente vai poder acompanhar na atenção primária à saúde. Então, na anamnese, o que é muito importante na nossa anamnese, quando o paciente chega com tontura? Saber o início,
a duração e o padrão das crises, né? Então, quando começou, qual é a duração dessas crises? Ela é intermitente, não é? Dura horas, dura minutos, foi súbito ou vem acontecendo com o tempo? Fatores desencadeantes e fatores atenuantes, então melhora no repouso, piora no movimento, piora quando eu mexo a cabeça para um lado. Eu tive algum trauma, eu bati a minha cabeça, eu fiz um movimento brusco, tive algum acidente de carro, de moto recentemente, alimentação, tudo isso é muito importante na nossa anamnese para investigar as vertigens. Tem algum sintoma associado à minha tontura, à minha vertigem? Então, quando eu tô com uma crise de vertigem, eu tenho uma perda auditiva, eu tenho um zumbido, isso já vai mostrar pra gente um outro tipo de doença, doença de Meniere, por exemplo, que a gente vai tratar. Eu tenho dor de cabeça, né? Eu tenho cefaleia, eu tenho sintomas neurológicos, então sintomas do exame físico é muito importante. História de trauma, história de infecção recente, doenças vasculares. Então, a anamnese detalhada, ela é importante quando a gente está atendendo um caso de vertigem. O exame físico. Então, no exame físico, a gente vai avaliar a presença de nistagmo, qual que é o tipo do nistagmo, que é o movimento anormal dos olhos, a direção desse nistagmo, a fatigabilidade. Então, como eu disse, geralmente nistagmos horizontais e unilaterais são mais indicativos de doenças periféricas, que são doenças mais tranquilas. Nistagmos verticais, bilaterais, né, ou nistagmos sem um padrão, a gente já pode pensar mais em doenças centrais. O exame físico, por exemplo, a manobra de Dix-Hallpike, que a gente vai ver quando a gente vai entrar no tema da vertigem posicional paroxística benigna, que é uma manobra para identificar a presença da VPPB, avaliação neurológica, então aí é super importante no exame físico. Então não é só fazer uma anamnese detalhada, a gente vai precisar fazer o exame físico nesse paciente. Nem toda vertigem pode ser considerada como uma VPPB, uma vertigem periférica. Então vamos fazer testes neurológicos, e aí mais ao final eu vou falar sobre o teste de Hintz, que é super importante num caso de vertigem que não passa, é uma vertigem mais prolongada. Vamos fazer otoscopia, vamos ver se está tudo certo com o conduto auditivo, né, com o ouvido médio. Vamos avaliar os sinais vitais desse paciente, se ele está hipertenso, se ele está taquicárdico. Então, o exame físico ele é muito importante, principalmente avaliar a presença de nistagmo, a manobra de Dix-Hallpike e avaliar a função neurológica, se tem alguma outra alteração neurológica nesse paciente que nos leve a pensar numa vertigem central. E aí, quais são os sinais de alarme? Sinais de alarme aqui eu falo para a gente pensar numa vertigem de origem central. Déficits neurológicos, o nistagmo vertical, né? Lembrar que o nistagmo bonzinho, entre aspas, é um nistagmo horizontal e unilateral. Se tem associação dessa vertigem com uma cefaleia intensa e súbita. Se tem uma perda auditiva súbita unilateral. E também pensar pacientes imunossuprimidos com sintomas otológicos. Então, pacientes imunossuprimidos, a gente sempre tem que ficar um pouco mais atento a qualquer alarme, qualquer sinal e sintoma de vertigem. Então, vamos lá para as principais causas na atenção primária à saúde. Então, temos a vertigem posicional paroxística benigna, a famosa VPPB, a neuronite vestibular e a doença de Meniere. Desses casos, a mais comum é a VPPB, de 30% a 40%, tem literaturas que chega a falar de 70% dos casos de vertigem periférica. A neuronite vestibular e a doença de Meniere é menos comum, só que pode aparecer sim na nossa prática clínica, e a gente tem que aprender a diferenciar. Então vamos lá. A vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. Então, como eu digo, a mais comum causa de vertigem, 40% dos casos na atenção primária, mas lembrar que tem literaturas que falam de cerca de 70%. É caso breve de vertigem, é uma tontura breve, que dura aí os surtos, as crises em torno de 1 minuto mais ou menos,
e é geralmente desencadeada por mudanças de posição. Então, é aquele paciente que tem a vertigem, que tem a tontura, ao levantar, ao virar na cama, a agachar, fazer um movimento que eu brinco de colocar a roupa no varal. Então, esse movimento de movimento da cabeça, de levantar. É muito comum o paciente ter a vertigem, acentuar essa vertigem no movimento com a cabeça. O diagnóstico é aquela vertigem que o médico ele diagnostica com um bom exame físico e uma boa anamnese, e ele trata com as mãos, ele trata fazendo a manobra, né? O que é essa VPPB? É quando a gente tem a presença dos detritos de cálcio no canal semicircular. Então, lá dentro do labirinto, esses microcálculos, né, de cálcio, eles saem da sua topografia habitual e eles vão fazendo pequenas lesões no labirinto. E esses detritos de cálcio, eles vão gerar um movimento inadequado da endolinfa, que são o instrumento responsável para a gente ter essa sensação de movimento, de direção, de equilíbrio, né? Então, essa presença fora da topografia habitual dos detritos de cálcio, né? E aí eles vão detectar acelerações angulares da cabeça e vão detectar movimentos anormais. Então, eles estando numa topografia não usual, esses detritos de cálcio, eles vão causando microlesões, né? E dando essa sensação de vertigem e de tontura. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico, como eu disse, é clínico. Então, é a manobra de Dix-Hopkins, que vai ser positiva. Então, nessa manobra, o paciente vai ficar sentado, com a cabeça inclinada a 45 graus para o lado que deseja ser testado. E aí, depois a gente vai deitar o paciente rapidamente na maca, deixando a cabeça dele suspensa. Após mais ou menos um período de 2 a 5 segundos, o paciente começa a ter muita vertigem e náuseas. E a gente pode observar o nistagmo, que é esse movimento anormal dos olhos. E aí a gente já aproveita, fazendo a manobra de Dix-Hopkins, para fazer a manobra de Epley, que é a que a gente fala assim, eu fui no médico e ele colocou os meus cristais no lugar, né? Então, a gente vai voltar o cristal para a topografia habitual dele, para não ter essas microlesões e atrapalhar nessa sensação anormal de movimento. Então, a manobra de Epley, aí eu coloquei uma imagem do lado, que corresponde ao reposicionamento desses cristais, desses microdetritos de cálcio ao local habitual. Então, nessa manobra, a gente vai sentar o paciente 45 graus, virado a cabeça para o lado que a gente deseja tratar. E aí nós vamos deitar o paciente rapidamente, como a gente consegue ver na figura, com a cabeça pendente na maca. Depois a gente vai virar a cabeça do paciente 90 graus para o outro lado. E depois vai virar novamente 90 graus para o outro lado, ainda o paciente em decúbito lateral. Fez isso, a gente lateraliza o paciente e senta o paciente na maca. Eu acho que é mais difícil assim falado, então eu gosto muito de assistir vídeos sobre a manobra de Epley e sobre a manobra de Dix-Hopkins, que aí eu vou deixar no final os vídeos que geralmente mostram as manobras, para a gente aprender também um pouco na prática, porque por imagem é um pouco mais difícil. Então, o diagnóstico é realizado pela manobra de Dix-Hopkins positiva, e o tratamento é feito com as mãos do profissional que vai fazer a manobra de Epley. O que nós temos que saber é que esse alívio não vai ser imediato. O paciente ele pode melhorar paulatinamente, né? Tem pacientes que têm um alívio imediato, tem pacientes que têm um alívio gradual dos sintomas de vertigem, e algumas vezes pode até que repetir a manobra de Epley posteriormente. A neuronite vestibular. A neuronite vestibular é uma vertigem de início rápido e uma duração muito prolongada. Diferente da VPPB, que dura pouco tempo. A neuronite não, ela já dura muito tempo e é um início muito rápido. E ela está associada
a náuseas, vômitos e a presença de instabilidade de marcha. A neuronite vestibular, ela já é mais incapacitante. Geralmente, ela faz com que o paciente tenha um prejuízo da sua atividade básica do dia a dia, do estilo de vida e tenha que procurar, por exemplo, atendimento médico. Os sintomas pioram com a movimentação cefálica, com a marcha, e eles não são desencadeados por uma posição específica. Qualquer movimento faz a vertigem piorar. E sempre lembrar da associação de vômitos, náuseas e a instabilidade de marcha. A neuronite vestibular, ele é um processo inflamatório, é uma inflamação neuronal, uma inflamação nervosa, principalmente um processo inflamatório nos gânglios de Scarpa, que fica dentro do labirinto. E essa inflamação neuronal gera esses episódios de crises de vertigem. Então, pensa, é um processo inflamatório, então vai ser uma crise de vertigem mais duradoura e mais difícil de tratar. Não tem uma causa clara para a neuronite vestibular. Geralmente, falam que tem associação com episódios de infecções prévias, só que ainda ela é idiopática. A causa da neuronite vestibular é obscura. Mesmo com o tratamento sendo realizado corretamente, a vertigem ela vai ter uma melhora muito gradual e paulatina, e como eu disse previamente, é uma causa comum de vertigem que leva o paciente a procurar o atendimento médico. Então, realmente, até pela instabilidade de marcha e pela não ter uma posição que o paciente se sente bem, se sente sem vertigem, leva o paciente a procurar o atendimento médico. Aqui o nistagmo, ele é um nistagmo lento, geralmente ele vai para o lado lesado, para o lado que está com o nervo inflamado, com o gânglio de Scarpa inflamado, né? Então, é um nistagmo lento em direção ao lado acometido pela neurite, né? Sendo que o lado, entre aspas, bom, ele meio que empurra o nistagmo para o lado que está lesado, que está inflamado. Qual que é o tratamento? E o tratamento, a literatura diverge um pouco sobre o tratamento, mas a maioria das literaturas falam sobre o tratamento baseado na corticoterapia. Também tem tratamentos baseados no uso de aciclovir, só que em estudos, a corticoterapia mostrou melhora do que o uso do aciclovir. Então, em geral, faça corticoterapia com prednisona durante 10 dias, começando 60 mg dia no D1 ao D5, 40 mg do D5 do D6, né? No D7 a gente faz 20 mg, no D8 10 mg e no D9 5 mg dia e no D10. Então, uma corticoterapia que vai sendo escalonada durante 10 dias. Também é importante o uso de sintomáticos, e aqui a literatura fala para tomar cuidado no uso prolongado de sintomáticos, porque a neuronite vestibular vai ter uma melhora gradual e paulatina. Então, não ficar utilizando sintomáticos por muito tempo. Então, cuidado com o uso de Meclin, Dramin, da betaestina, que não é realmente a causa, né? Não vai tratar a causa. Então, cuidado com o uso prolongado desses sintomáticos. E na neuronite vestibular também é importante a reabilitação, principalmente por causa do distúrbio de marcha que ela causa. E vamos lá agora sobre a doença de Meniere. A doença de Meniere é uma causa de vertigem que dura geralmente em torno de 20 minutos a horas, pode durar até 12 horas. Então, um critério diagnóstico é uma vertigem que dura no mínimo 20 minutos, mas tem um padrão de durar horas. E essa vertigem, ela vem acompanhada de zumbido e de uma perda auditiva. Então, é muito comum a sensação de plenitude auricular. O paciente, ele tem uma sensação de tampão no ouvido. O ouvido fica tampado nas crises de vertigem com zumbido. E nas crises de vertigem, o zumbido ele fica muito intenso. A doença de Meniere, ela é causada pela hipertensão da endolinfa, que é esse líquido que fica irrigando o nosso labirinto. Então, tem um desbalanço na produção da endolinfa com conseguir drenar, com a drenagem, o escoamento dessa endolinfa.
Com isso, a gente tem uma hipertensão dessa endolinfa, ocasionando esses episódios de vertigem. Uma coisa importante para a gente falar sobre a doença de Meniere é que esses episódios de vertigem, eles ocorrem muito espaçados. Então, o paciente ele pode ter uma diferença de 1 a 2 anos entre o primeiro episódio e o próximo. E aí ele vai aumentando a frequência dos episódios de vertigem com zumbido, plenitude, tamponamento auditivo com o passar do tempo, mas pode ser muito espaçado, o que dificulta um pouco o diagnóstico. A causa aqui também é idiopática, parecida com a neuronite vestibular, mas também está relacionada com episódios infecciosos prévios, né? Virais, bacterianos e etc. Então, ao exame físico, né? Eu acho que na doença de Meniere, a característica da vertigem junto com o zumbido e a plenitude, a sensação de tamponamento auricular é mais importante. Ao exame físico, a gente vai ter a presença do nistagmo horizonto-torsional e é uma doença que, se não controlada e se não tratada adequadamente, ela pode ter uma perda neurosensorial progressiva. Então, o paciente, se ele não é diagnosticado, se ele não é tratado, não tem a doença controlada, pode ser uma causa de perda auditiva neurosensorial. Então, pode ter uma perda auditiva ao longo do tempo. Por isso que esses casos da doença de Meniere, é importante acender uma luz quando o paciente vem falando sobre essas crises, porque ela precisa de um tratamento ao longo da vida. É uma doença crônica, que vai ter um tratamento crônico. Então, qual que é o tratamento? Eu vou ter que mudar com a questão da hipertensão da endolinfa. Então, mudança dietética, medicamentos e aí também, de novo, a reabilitação vestibular. Quais são as mudanças dietéticas? Então, evitar alimentos que aumentam essa pressão da endolinfa. Então, evitar ingestão de sal, de cafeína, ingestão de álcool. O tratamento da reabilitação vestibular, exercícios, movimentos que também ajude no ajuste da endolinfa. E a terapia, geralmente é preconizada a terapia com vasodilatadores, tá? O mais comum é a betaestina. Na literatura fala de 8 a 16 miligramas, podendo chegar até 24 miligramas 3 vezes ao dia, ou diuréticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a betaestina não é utilizada. Na Europa, o tratamento com a betaestina é utilizado associado ao diurético. No Brasil, a literatura também preconiza a betaestina somente, ou somente o diurético, ou tratamento duplo. E como eu disse, é uma doença crônica. É uma doença que, se não tratada, pode levar a uma perda auditiva ao longo do tempo. Então, aqui na doença de Meniere, a gente pode priorizar só a betaestina, só o diurético, a terapia dupla, mas é uma doença que vai ser tratada cronicamente, principalmente por causa da perda auditiva ao longo do tempo e as crises, se não forem tratadas de espaços grandes de uma crise ou outra, começa a ter uma crise muito próxima à outra. Então, aí um resuminho, né? O manejo na atenção primária à saúde, a VPPB, a manobra de Epley, que a gente faz como a manobra tratamento e orientação sobre a recorrência, sobre movimentos, etc. A neuronite vestibular, então, sempre lembrar da hidratação, repouso, corticoide terapia, se for necessária, reabilitação vestibular precoce. Aí aqui fala menor de 3 dias, isso diverge na literatura, como eu disse, foi um quadro tirado de uma outra literatura, mas até 10 dias de tratamento. A doença de Meniere, redução dieta hipossódica, evitar cafeína e álcool, betaestina ou o diurético. E esse paciente deve ser encaminhado ao especialista, tanto para o otorrino como para a reabilitação vestibular. E aí a vertigem central, que nós vamos ver agora, o encaminhamento urgente para a emergência para fazer uma neuroimagem. Então, aqui eu montei um fluxograma, mais ou menos, para ajudar no acompanhamento. Paciente com vertigem tem sinais de alarme presente? Sim, encaminhar para emergência. Sinais de alarme que a gente falou mais acima,
E eu vou detalhar um pouquinho abaixo. Não tenho sinais de alarme presente no meu paciente com vertigem. É uma vertigem breve, desencadeada por movimento? Não tem sintoma neurológico ou auditivo junto com esse quadro de vertigem? Se for, a gente vai suspeitar de uma VPPB. Vamos fazer a manobra de Dix-Hopkins. Se for positiva, o tratamento vai ser com a manobra de Epley. Não, é uma vertigem prolongada, não tem déficit neurológico, não tem perda auditiva súbita. A gente pode pensar numa, e aí geralmente vem acompanhada com náusea, vômito e alteração de marcha. Pode ser uma neuronite vestibular. O manejo vai ser com corticoterapia e suporte. É uma doença de vertigem recorrente, com sintomas auditivos, zumbido, plenitude auricular, sensação de tamponamento auditivo, eu tenho que suspeitar de Meniere. Eu vou fazer um manejo inicial e vou referenciar esse paciente para atenção secundária. E aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre as vertigens centrais. As mais comuns são as vasculares, como um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico ou acidente vascular de tronco. As inflamatórias ou infecciosas, como as escleroses e as encefalites, por isso tomar cuidado com o paciente imunossuprimido com vertigem. Neoplásicas, como tumores, traumas, e outras como as enxaquecas ou malformações vasculares. Então, chegou o paciente na atenção primária com uma queixa de vertigem, a gente vai precisar investigar os sintomas neurológicos. E aí aqui eu deixei um teste que ajuda bastante para a gente diferenciar essa vertigem de algo central, de uma vertigem central, que é o teste de Hintz. O teste de Hintz, o Hintz é um mnemônico para esses 3 testes que nós teremos que realizar para diferenciar se é uma vertigem periférica ou central. E ele fala que um desses testes, apontando para uma vertigem central, esse paciente já se beneficiaria de uma neuroimagem. Então, se for um teste que um dos 3 testes for duvidoso, a gente já tem que pensar numa neuroimagem. Então, o Hintz é a junção de 3 testes: o Head Impulse, o nistagmo e o Test of Skill. Esse teste de Hintz, ele é muito útil no pronto atendimento e no nosso caso, como a gente atende demanda espontânea, atendemos acolhimento na atenção primária à saúde, também para diferenciar um AVC de tronco ou um acidente vascular cerebral isquêmico ou uma vestibulopatia, diferenciar algo central de periférico, né? Eu deixei o link do professor Johnson, que ele mostra as etapas do teste de Hintz, o Head Impulse, o nistagmo e o Test of Skill. O Head Impulse, a gente vai fazer um movimento de impulso com a cabeça do paciente e ele vai apresentar, né, um movimento anormal do olhar, então ele tem que manter o olhar fixo no examinador. O nistagmo, a gente vai ver o nistagmo central e o nistagmo vertical ou o horizontal, e aí vai diferenciar da vertigem central, da vertigem periférica. E o teste of skill é o teste que a gente vai tampando o olho rapidamente e o paciente ele tem que manter o olhar fixo no examinador. Quando a gente vai tampando o olho rapidamente, destampando de um olho para o outro, quando o olhar ele se perde, ele não consegue ficar fixo no examinador, o teste of skill é um teste positivo que faz a gente pensar mais numa causa de vertigem central. Então, assim como a manobra de Epley e de Dix-Hopkins, eu preferi deixar o vídeo, né, o link do YouTube do professor Johnson, que ensina melhor a gente a avaliar esses tipos de vertigem, diferenciar de central e de periférica. Eu acho que a principal importância das vertigens na atenção primária à saúde é que a maior causa é a VPPB, que é uma vertigem periférica, de origem periférica, benigna, autolimitada, com fácil diagnóstico e de um fácil manejo. Só que a gente tem que pensar nas outras opções, nas outras causas, né? Então, toda vertigem periférica, ela é mais benigna, ela tem um curso mais prolongado. Só que tem, por exemplo, a doença de Meniere,
que, se não for diagnosticada, pode levar a uma perda auditiva a longo tempo muito importante. E a gente sabe que a perda auditiva leva à demência, a declínio cognitivo mais rápido, né? Sem contar o risco de queda, por exemplo, na neuronite vestibular, a instabilidade de marcha é muito importante, né? Então, é um paciente que, se não receber um tratamento adequado, se não for um diagnóstico diferencial no nosso leque de diagnóstico de vertigens, vai passar batido. A gente vai ficar tratando como uma crise de labirintite que é mais a VPPB, e vai deixar passar uma inflamação em um paciente que tem um risco de queda, uma instabilidade de marcha a longo prazo, né? Então, a doença de Meniere, a neuronite vestibular, a VPPB, temos que saber diferenciar essas três causas periféricas. E aí, a principal recado é da gente pensar numa causa central também. Então, fazer um exame neurológico completo, aplicar o teste de rins quando a gente tiver com uma suspeita de uma vertigem de causa central. Então, a atenção primária é uma porta de entrada para o paciente no serviço de saúde. Então, a gente precisa ter muita atenção a esses tipos de queixa. A vertigem é um tipo de queixa que deve ser levada em consideração. Então, eu deixo aqui o link do YouTube do professor Johnson para a gente ver o teste de Hintz e também a manobra de Dix, Hopke e Epley. E a qualquer dúvida, estamos à disposição. Alexa, que horas são? Boa tarde, Paula. São 16h50.